E você realmente enxerga? Eu acho que não, porque o essencial, meu amigo, é invisível aos olhos. Então, abrindo a live de hoje com o tema Não há evolução da consciência sem purificação. Poderíamos, inclusive, substituir este título para uma maior aproximação dos termos que estão sendo mais recorrentemente utilizados nos dias de hoje. Poderíamos substituir para não há desenvolvimento pessoal, não há expansão de consciência sem purificação. E eu começo com uma frase do Bhagavad Gita, obra clássica da filosofia hindu, precisamente uma frase do capítulo Jnana Yoga. Jnana é conhecimento, yoga é união, conhecimento que conduz à união ou a união alcançada pelo conhecimento. Neste capítulo Jnana Yoga, o Krishna, que é a divindade que tutela, que orienta Arjuna no campo de batalha, diz a ele o seguinte: não há no mundo um agente purificador mais eficiente que a virtude. Quem a conhece e quem se dedica a ela purificará as manchas de sua personalidade e encontrará, consequentemente, o seu verdadeiro eu, o seu eu real. Então, olha a frase que sai da boca da divindade para os ouvidos do herói, o herói Arjuna. Não há agente purificador melhor, mais eficiente do que a chama da virtude, do que o fogo da virtude. Quem conhece esse fogo, quem se dedica a alimentá-lo, passa não somente a viver uma experiência de purificação interior, como, por extensão, encontra o seu eu real. É interessante que essa expressão eu real talvez seja a expressão mais recorrente nas palavras dirigidas para o herói Arjuna, o eu real. Ele está no campo de batalha e precisa encontrar o seu eu real, porque somente o encontrando, ele encontra, claro, consigo próprio e passa a dirigir a sua própria existência. E é por isso que no capítulo seguinte do Bhagavad Gita, quer dizer, o Bhagavad Gita é o 7º capítulo do Mahabharata, no 8º capítulo do Mahabharata, chamado Uttara Gita, Arjuna está sozinho, sem Krishna. Ele já tem posse de si mesmo e continua então a sua caminhada, sendo ele o Deus de si próprio. Mas isso aqui é só extensão do que eu estou trazendo como mote inicial, como mote de reflexão para esta live. Não diz respeito especificamente ao que eu tenho a tratar aqui. Sim, professor, o senhor tem a tratar aqui do quê? Bom, da purificação como expediente imprescindível para a evolução da consciência, ou como pré-condição para a vivência efetiva deste processo que nós chamamos de evolução, que tanto buscamos na vida. E para complementar esta frase do Bhagavad Gita, ou em nome desta frase, eu trago para vocês, bem brevemente, um episódio da saga de Hércules, que reafirma este mesmo ensinamento dado pelo Bhagavad Gita e o complementa.
Todos nós conhecemos Hércules e mais do que o conhecemos, conhecemos os seus 12 trabalhos, os seus 12 dificílimos trabalhos. Trabalhos impostos pelas divindades olímpicas para que ele se purgue de um mal que cometera. Um desses 12 trabalhos, olha só, é o de limpeza de um estábulo, o fétido e imundo estábulo do rei Augias. Então, Hércules, dentre esses trabalhos que precisa cumprir, precisa limpar o imundo e fétido curral do rei Augias, um curral que nunca fora limpado, que nunca fora higienizado e por isso mesmo acumulava uma quantidade imensa, uma quantidade absurda de estrume. E eis que o herói então se coloca a cumprir esta difícil tarefa e o faz. E o faz com êxito, limpa, não hesita em se lançar a cumprir este difícil trabalho. E por difícil que ele tenha sido, o Hércules, impávido, corajoso, cumpre com resolução, com dignidade, com nobreza de espírito. Não hesita, sequer contesta a imposição feita pelos deuses. Se vocês articularem este ensinamento filosófico proveniente do Bhagavad Gita com esta passagem mitológica grega em que o Hércules vivencia este difícil trabalho, se vocês articularem essas duas passagens, esses dois ensinamentos, vocês terão em mãos, vocês terão no horizonte da consciência de vocês uma consideração filosófica que é praticamente uma constante em todas as tradições filosóficas antigas. Que consideração é essa? É mais do que uma consideração. É uma afirmação categórica. É um axioma. A afirmação é: purificação é a mesma coisa que evolução. Evolução é purificação. Purificação é evolução. Então, professor, os antigos falam filosoficamente que eu evoluo quando me purifico, exatamente. E esta consideração, esta afirmação categórica, este axioma, se vocês prestarem atenção, vocês encontrarão na base de praticamente todas as práticas religiosas das mais diversas religiões. Por exemplo, purificação como evolução, vocês encontrarão na base do que os gregos chamam de encrateia. O que é encrateia? Termo filosófico grego que designa controle das paixões. Controle das paixões para possessão de si mesmo. Vocês encontrarão esta afirmação na base do conceito de sofrosine, que significa moderação, que significa domínio dos instintos, domínio das paixões, é um outro termo grego. Vocês encontrarão, sei lá, no Saum islâmico. Saum é a prática do jejum, tanto como obrigação diária do muçulmano, como obrigação no mês do Ramadã, que é o mês sagrado na religião islâmica, na religião muçulmana. Vocês encontrarão isso na base das práticas de atenção, de concentração e de meditação das religiões orientais. Vocês encontrarão, se quiserem, na religião cristã, que é a base da cultura ocidental, vocês encontrarão isso
nos 3 primeiros sacramentos da igreja. A Igreja Católica tem 7 sacramentos. Os 3 primeiros fazem referência, aludem a esta relação entre purificação e evolução. Que sacramentos são esses? Os sacramentos de iniciação da, digamos, conversão para o cristianismo. São eles o batismo, a confirmação ou a crisma e o sacramento da Eucaristia, que, digamos, culmina o processo, que leva o católico, leva o aspirante a esta experiência de uma vida em Cristo, ao encontro interior com o próprio Cristo, através da graça que ele, Cristo, confere ao indivíduo no momento em que ele recebe a hóstia. Então são aqui apenas exemplos de práticas, de ritos associados às mais diferentes religiões, todas indicativas de que sim, para o indivíduo evoluir, para que ele possa ampliar sua consciência, para que ele possa se desenvolver como ser humano, para que ele alcance profundidade em sua própria existência, é preciso se purificar, é preciso limpar a própria alma das contaminações que nós produzimos e, claro, o mundo também produz através da nossa relação com ele. O que eu daria para vocês aqui, como proposição, ou até ficaria melhor para fazer alusão a esta ideia de purificação, o que eu poderia fornecer a vocês nesta live, de instrumentos ou de ferramentas para você higienizar a sua consciência, para que eu possa fazê-lo, eu vou sugerir recobrar aqui alguns postulados, algumas premissas, alguns dizeres que eu costumo trazer nas minhas lives, porque esses dizeres, essas frases filosóficas, das quais eu sou apenas um porta-voz, se bem utilizadas, se bem refletidas por você, com certeza produzirá em você uma descontaminação ou uma purificação de consciência. Então eu vou propor aqui relembrar algumas passagens ou oferecer a vocês alguns instrumentos de limpeza, não de limpeza física, mas de limpeza compreensiva, mas de limpeza de entendimento. Ou seja, a proposta é que vocês limpem, higienizem a compreensão de vocês sobre a própria vida de vocês, sobre a própria realidade de vocês, sobre a própria experiência de vocês como ser humano. Então lá vai agora aqui vassouras, rodos, baldes, vejas multiuso, pinho-sol e etc e tal, sob a forma de alguns preceitos filosóficos. O primeiro deles, sua vassoura, meu amigo, compreensiva. Entenda, já disse isso várias vezes, que você não tem a vida lhe tem. Meu amigo, se você toma consciência disso, você já vira a chave de sua vida no sentido de compreender muitos dos seus embaraços, muitas das situações que às vezes te levam à ansiedade e à angústia cotidianas. O problema da nossa angústia, da nossa ansiedade diária é porque a gente acha que a gente está com plenos poderes sobre nossa vida. Não, não temos esse pleno poder. A nossa margem de manobra é muito pequena. E você está dentro da grande vida, você está dentro de um sistema extremamente e absolutamente inteligente, e por isso confie na vida. Não creia que as coisas que lhe acontecem porque resulta
de um querer pessoal seu, mas porque a vida tem alguma coisa a lhe dizer com este acontecimento. Então entenda aí que você precisa alcançar o que lhe irá curar, de certo modo, de suas ansiedades. Procure alcançar uma subjetividade objetiva e não uma subjetividade permeada por achismos, por suposições. Quando você alinha-se com a sua própria vida, você passa a ser, sim, a vida. Mas enquanto não houver este alinhamento, o inconsciente ou a grande vida lhe guiará através de dores e supapos, porque é este o seu mais eficiente recurso pedagógico. Tome consciência disso. É uma vassoura de compreensão. Segundo, tome aí para você uma bucha. Que bucha é essa? Já falei em várias lives. Você não é a sua mente, você não é suas emoções, você não é seus instintos. Nós ocidentais modernos pensamos que somos isso. Nós não somos isso. Se livre desta ideia e aprenda a se observar de tal modo a perceber que tudo isso é fenomenologia psicológica. Tudo isso são estados de consciência, estados vibratórios de sua consciência, desejos, instintos, emoções, pensamentos. São coisas que lhe atravessam, você não é isso. Do contrário, cai por terra o eu puro de Russell, o eu substancial de Fichte, o eu real do Bhagavad Gita. Cai por terra o logos aristotélico e platônico. Cai por terra todas essas acepções indicativas de que você é mais do que essas coisas que lhe atravessam, mais do que esses estados vibratórios de consciência. É difícil perceber isso, mas é preciso que você perceba. É preciso que você lute para alcançar esse posto de observação de si mesmo, em que você se veja de cima. Você não vai deixar de pensar, nem deixar de sentir emoções, nem deixar de sentir as pulsões instintivas. Mas você vai apenas se desidentificar, se desegoizar e, consequentemente, alcançar um pouco mais das rédeas de sua própria vida. E entender porque muitos dos erros que vocês cometem, muitos dos erros que nós cometemos, resultam dessa falta de observação interior de si mesmo. Tome agora para você um baldinho para você higienizar a sua compreensão da vida. Eu falei há pouco na primeira consideração e reitero aqui com mais ênfase. O baldinho é a compreensão de que a dor é o recurso pedagógico da vida. Ou, como dizem os budistas, a dor é veículo de consciência. Porra, tome consciência de uma vez por todas que a dor é um expediente pedagógico que a vida tem para chamar a sua atenção para o que vale. Então respeite isso, respeite a sabedoria da dor, aceite o que é, aceite as coisas como elas são. Isso não significa resignação passiva, significa resignação ativa. Porque entendendo isso, você vai saber se posicionar melhor ante o desafio, ante a tarefa que lhe estará sendo imposta. E não esqueça de uma coisa também, para que eu não diga isso sem também dizer um alento. Coríntios 10:13. Não sobreveio tentações a vocês que não sejam as tentações próprias do ser humano. Continua esta passagem bíblica. E Deus é fiel. Não permitirá que você seja tentado além do que pode suportar. Essa é uma consideração, esse é um preceito recorrente em todas as tradições. Eu investigo esses livros sagrados, estudo as filosofias das antigas tradições e é comum sempre encontrar, sob a forma
claro, diferente, própria de cada cultura, esta verdade. Tome agora para você um pinho-sol de compreensão. O desconhecido é sempre maior do que o conhecido. Você pode estudar o que estudar, com o afinco que for. Você pode se dedicar a investigar a tudo, mas você não pode deixar de ter em vista que o desconhecimento será sempre maior, superior do que o conhecimento. Essa atitude de que o desconhecido é sempre maior e, claro, abrange o conhecido, nos leva a uma abertura de consciência ou de percepção para o sagrado. Sabe por quê? Porque treinando a percepção de que tudo que está diante de você é mais do que o que você está vendo, te levará, pouco a pouco, à experiência da vertigem do mistério. Você, pouco a pouco, alcançará a percepção do mistério. A sua vida não será cansativa, porque em tudo você observará um mistério. A vida assim não fica cansativa, meu amigo. E de fato, todas as tradições filosóficas falam o tempo todo que uma coisa é sempre mais do que aquilo que estamos vendo. É o jogo de Maia, o jogo entre essência e aparência. A aparência guarda uma essência. E a essência é a morada do mistério. Tome agora um veja multiuso de compreensão da realidade. Entenda que é pela imaginação que nós nos colocamos no lugar do outro. Por isso, se é pela imaginação que nós nos colocamos no lugar do outro, por favor, entendam que a gente precisa ampliar a nossa imaginação. Porque, do contrário, nós vamos estreitar a nossa capacidade de nos identificar com os outros. Porque a nossa identificação com as pessoas estará reduzida sempre a estas experiências corriqueiras e ordinárias que nós nos habituamos a viver todos os dias. Ou seja, quando o outro se apresentar a você com um problema real, quando o outro se apresentar diante de você com uma dor e pedir ajuda, às vezes pelo silêncio, você não terá olhos para ver, velho. Você não vai poder ajudar, porque você não tem imaginação para abarcar a realidade daquela pessoa. Por que você não terá imaginação para isso? Calibre de imaginação para isso. Porque você está acostumado a julgar sempre pelo que vê e não pelo que imagina. Isso, claro, nos leva ao sétimo instrumento. Você vai ter que me dar instrumentos, Glória, que eu já falei de bucha, já falei de vassoura. Tome um rodo. E esse rodo vem ao cabo aí do pinho-sol que eu lhe dei. Ou seja, é preciso que você, sempre que estiver diante de uma pessoa, esse é o rodo que eu estou lhe dando para você limpar a sua consciência, sempre que estiver diante de uma pessoa, entenda que você estará diante de algo em estado atual e em estado de potência. Ou seja, você precisa enxergar a pessoa como ela se apresenta a você, mas guardar um pouco da sua consciência para aprender o máximo que ela pode chegar a ser como ser humano. É preciso ter uma reserva de consciência para lembrar que a pessoa que você está vendo diante de você é mais do que o que você está vendo. Ela não é isso que você está vendo. Ela é o máximo do que ela pode chegar a ser como ser humano. Só que esse exercício não é fácil, é difícil, porque a gente esquece. Como nós não conseguimos alcançar o máximo do que um ser humano pode chegar a ser quando encontramos um ser humano diante de nós, recorre então ao que Jesus fala na sua filosofia. Ame ao próximo através de mim. Como nós não temos recursos para apreendermos o máximo que a pessoa pode chegar a ser como ser humano, lembre do que Jesus fala. Ame o outro através de mim. Olha o complemento. Ame o outro através de mim. Porque você olhando para o cara, velho, olhando para a pessoa que lhe atormenta,
Você não vai conseguir ver o máximo do que ele pode chegar a ser de forma nenhuma. Mas se você fizer o que Jesus está dizendo, você vai fazer o quê? Você vai olhar para Jesus, porque é o que ele fala. Olhe para mim e depois olhe para ele. Então, me use como elemento de mediação para que você, sim, aí consiga aprender esta figura limitada na sua maior amplitude. Se você não faz isso, cedo ou tarde, você vai virar um Sigmund Freud com o seu pessimismo expresso naquela obra Mal-Estar na Civilização, em que ele diz a um poeta chamado Romain Rolland, ele manda uma carta para o poeta dizendo: olhe, poeta, o amor é apenas a mais preciosa das lindas ilusões. É a mais preciosa das lindas ilusões. O amor é uma ilusão. Esse sentimento de unidade, de amor à humanidade, que ele nesse livro chama de sentimento oceânico. Sentimento oceânico é uma ilusão, diz Freud. Ele tem lá suas razões para dizer isso. Ele fala que não compartilha desta ideia, mas é porque justamente ele não tem em vista esse elemento de mediação. Ele não tem um Cristo, ele não tem um Krishna, ele não tem um Buda, ele não tem uma Irmã-Dulce para olhar e depois olhar para o ser humano comum. Ou seja, esses homens, essas imagens, esses exemplares humanos, nos chamam a olhar para o máximo do que o homem pode chegar a ser. E nos cabe tomá-los como elementos de mediação. Aí sim a gente pode alcançar esse máximo. Eu acho que eu estou no item 7. Eu já perdi as contas. Mas tome aí outra vassoura de compreensão. Inteligência não é acúmulo de conhecimento, meu amigo. Não é acúmulo de informações. Conhecimento sequer é desenvolvimento de habilidades. Conhecimento, ou melhor, inteligência é autodiscernimento. É capacidade de discernir-se dentro de si próprio. É discernimento e autodiscernimento. Discernimento no mundo, autodiscernimento na sua própria interioridade. Encontrar dentro de si quem é você efetivamente e no mundo o que vale. Isso é inteligência. E para finalizar, eu acho que agora sim eu alcanço o 8º instrumento. A fé não é uma questão de crença. Pelo amor de Deus, fé não é questão de crença, velho. Isso é porque as pessoas não estudam filosofia. Se fosse questão de crença, não seria tema recorrente na filosofia, porra. Fé sequer é uma questão de religião. Fé é um tipo de inteligência especial que só o homem dispõe, que só o homem tem, porque só o homem pode intuir a verdade por trás da sombra, o absoluto por trás do relativo, as realidades superiores por trás das realidades ordinárias, passageiras, efêmeras. Só o homem pode intuir o belo, o bom, o justo, o verdadeiro. Só o homem pode intuir a Deus. E é isso que o torna um homo religiosus, como diz o historiador Mircea Eliade. Fé é um tipo de inteligência que, quando conjugada com a razão, te conduz a uma experiência de iluminação interior. Iluminação paulatina, no nosso caso. Iluminação progressiva, no nosso caso. Então, meu amigo, para fechar a live, recolha aí sua vassoura, seu baldinho, sua bucha, seu veja multiuso, seu pinho-sol, sua quiboa, todo esse ferramental de higienização, tome como recurso para higienizar a sua própria consciência, para higienizar o seu entendimento, a sua compreensão sobre sua realidade. E com isso em mãos, pare de reclamar da vida, pare de culpar os outros pelos seus problemas, pare de apontar para a imundície alheia. Pegue esses instrumentos, essas ferramentas e dirija-se ao seu curral interior, porque com certeza ele está precisando de uma boa limpeza. Fazendo isso,
você não vai dever nada à vida, você não vai dever nada a nenhuma religião, porque você estará no âmbito de uma religiosidade, você estará no âmbito de uma espiritualidade. Eu não estou dizendo aqui que a forma das religiões seja dispensável, não. Não estou dizendo isso, estou dizendo que o fundamental da vivência religiosa, ou da busca pela espiritualidade, ou o fundamento do aperfeiçoamento humano, está aí, na autopurificação. Sem isso, não há evolução. E tudo mais é apenas conversa para boi dormir. Reflitam sobre isso. Terça-feira eu espero vocês para mais uma filosofia por trás do mito. Fiquem com Deus, bom final de semana. Fui. Gostou desse vídeo? Então curta, inscreva-se agora e ative as notificações para não perder nenhuma reflexão filosófica. Te espero!